Olá, seja bem-vindo ao Psicologia e Propósito. A gente começa mais uma edição do podcast que traz assuntos de saúde mental, de convívio, de cotidiano, para a gente discutir, conversar e aprender. Por exemplo, a gente está num período muito importante do ano. Levanta-se a bandeira do Novembro Azul, um mês de conscientização ao câncer de próstata, que infelizmente acontece e acomete muitos homens. Agora vem uma pergunta: por que esses homens têm tanta dificuldade de fazer a prevenção ou a consulta rotineira? Será que essa limitação é feita na infância? O homem nunca vai conseguir expressar o que sente e, quando expressa, se sente mal, reprovado, rejeitado, e aí ele acaba se calando porque dói menos? É esse o tema do nosso programa de hoje: bloqueios emocionais e estigmas dos homens. Quem conversa comigo é o psicólogo Thiago Alcântara. Está aqui mais uma vez. Olá, Anderson. Bem-vindo mais uma vez, cara. Obrigado. Uma alegria estar aqui nesse programa que tanto enriquece as nossas vidas, né? Uma oportunidade de conhecimento, é uma oportunidade de viver melhor. Pois é, e principalmente nesse mês. A gente vê muitas campanhas, vê muitos artistas, Sim. muitos influenciadores falando sobre a importância do exame preventivo. A gente Sim. sabe que é um tabu, né, o exame de próstata, mas aí vem aquela informação que parece que é descartada, que antes do tal exame do toque, Sim. existe o exame de sangue, o PSA, Sim. que consegue diagnosticar, ver se tem alguma alteração, mas nem esse os homens às vezes vão fazer, né? Sim. Tem não, que isso, eu não preciso disso, né? E aí, mas isso a gente acaba trazendo à tona nesse mês, mas é uma coisa muito rotineira da vida do homem ao longo dos anos, não? Sim, com certeza. Até hoje, né, o homem ele enfrenta, de certa forma, esse tipo de preconceito, né, porque relaciona alguns tipos de exames a algo que fere a sua masculinidade, né? Ou seja, o homem ele precisa aparentemente ser forte o tempo todo. Pois é. Agora, tem uma fala de uma pesquisadora e uma professora muito interessante aqui que eu quero compartilhar com você. Ser herói não é enfrentar tudo sozinho, é saber quando pedir ajuda. Porque, gente, convenhamos, não dá pra gente resolver tudo sozinho. Sim. Não é à toa que... Não é por isso, tá? Mas o homem casa e acaba dividindo um pouco da demanda da vida junto com a mulher. Isso. Que a mulher, a esposa, aí eu posso, talvez alguns não concordem, mas a boa esposa é aquela que faz você ser a sua melhor versão. Verdade. Ela vai apontar algumas coisas que para você é ótimo. Talvez o homem ainda tenha a cabeça da quinta série e ela fala assim, esse é um tipo de brincadeira que não tem graça. Mas para você é engraçado, mas não tem mais graça. E aí ela faz você se afinar, ela te ajuda a se ajustar. Sim. Né? E assim, essa é a consequência de uma relação, Sim. de um casamento. E isso já é prova. O homem sozinho, criando filhos, é extremamente difícil. Sim. A mulher sozinha criando filhos também. Verdade. É tudo é para compartilhar a vida. E aí, a gente percebe que sozinho, a gente não consegue fazer muita coisa. É. O que dá para fazer sozinho é se autodestruir. Sim. Isso é certo. Certo, certo. Né? Você consegue fazer sozinho. O camarada consegue usar drogas e se autodestrói sozinho. Verdade. O camarada se envolve com prostituição, com criminalidade, se autodestrói sozinho. Verdade. Mas se cuidar é um caminho, Isso. é uma caminhada dupla, né? Ou tripla. E aí eu digo de profissionais, de médicos, de especialistas, de pessoas Sim. que estão ali em prol da saúde. É. O ser humano ele foi criado para se socializar, né? Se relacionar. E todas as vezes que ele se isola, automaticamente ele tem uma visão limitada de si mesmo. Porque Verdade. ele não externaliza. Geralmente ele vive no automático. Né? É o pensamento ali projetando só a resposta que ele precisa para o agora. Muito comum nos homens. Muito comum nos homens. Esse piloto automático. Sim. Acorda, vai trabalhar, sai do trabalho, volta para casa, joga videogame, dorme. Isso aí. No outro dia é o propósito. coisa. Namora, tem que namorar também. É. Namora E dorme. e dorme.
E vira esse piloto automático constante. Não faz mais nada além disso. Se tiver alguma eventualidade durante a semana ou na vida mesmo, não está preparado, porque nem todos os homens gostam de dialogar. Sim, uma verdade. É um grupo restrito. E a gente sabe que diálogo é fundamental para tudo na vida. Verdade. E aí a gente se depara com esses estigmas do homem, né? Parece que o homem não pode nunca demonstrar que ele está fraco ou enfraquecido. Da onde vêm esses estigmas? Esses estigmas, né, esses pensamentos, eles sempre vão surgir do relacionamento que esse homem tem, que esse menino tem a princípio, né? Sim. Porque base do que somos hoje vem do nosso passado, das nossas referências familiares, dos grupos sociais que frequentamos, religiosos, escola, os amigos. Que criam essas normas que vão criando, né, essas normas que vêm pela sociedade. Desde que a sociedade existe, existem esses preconceitos, né, vamos dizer assim, em que muitas vezes não é perguntado o que você acha disso, o que você acha desse pensamento. Só se diz, esse é o pensamento. Exato. E você toma aquela ideia como verdade e começa a manifestar um comportamento repetido da sociedade. Mas também é uma ideia de manter ali aquele padrão, né? E de forma que você nem questiona. Sim. Até porque quando vem um padrão definido por pai ou mãe, Sim. que ó, menino não chora. Ah, verdade. Menino se apanhou na rua e chegar em casa e só apanhou na rua, apanha de novo. Cria-se uma crença, uma regra para a vida. Sim. Não só para aquele momento, mas para a vida. Isso. E ele repete aquilo. O fato é que o ser humano ele tem uma capacidade de generalização. Sim. A gente pega uma regra e generaliza para muitos. Se o homem não chora, o homem não pede ajuda. O homem também não pode demonstrar que está triste, chateado. Isso. Depressivo, então, nem pensar. É quase que deixar de ser homem. E esses estigmas, eles vêm geralmente do primeiro núcleo social, que é a família, não é? O nosso aprendizado, ele geralmente acontece onde há o maior vínculo. Quando não se tem vínculo, você até aceita a ideia ali, aquela informação, avalia, mas geralmente isso não se torna um pertencimento. Geralmente o pertencimento de todas as informações vem através do vínculo emocional. Então, quanto maior é o vínculo emocional, mais informação desse relacionamento eu vou carregar na minha vida. E geralmente isso acontece, né? As falas que o homem não chora, o filho só ouve, não fala nada. Exato. Mas pai, por que eu fiz isso? Não quero resposta. Então, geralmente, a gente é construído para dar respostas para os outros, né? Mas não falar de si mesmo. E nunca fazer perguntas. Quando eu falo de o homem que assume, né, que estou com problema, estou necessitado, e aí eu falei, é como se tiver depressão, ele deixa de ser... Não estou falando aqui de ideologia de gênero, estou falando de nada disso, estou falando da masculinidade, do papel homem na sociedade. É como se ele deixasse de demonstrar ou de ser aquela potência da qual ele foi ensinado para ser desde pequeno. Que o homem não pode nunca dizer que está com dor de cabeça. Ele sofre calado, e é um hábito, né? É muito comum para homens, quando estão sentindo alguma coisa física ou mentalmente, eles se calam e se isolam. Quando não fazem isso, eles vão para um refúgio, que pode ser a bebida alcoólica, pode ser as drogas, pode ser um evento com terceiras e quartos relacionamentos, mas ele vai buscar ou uma estratégia assim, ou se ele não usar essas estratégias, ele se isola. Estou falando que nem A nem B está certa. Estou falando do que os homens costumam fazer para lidar. Até porque ninguém consegue viver a vida com 100% em sofrimento. Sempre vai buscar uma estratégia compensatória. Qual acho que você vê mais frequente no teu consultório? Então, uma realidade é que, por exemplo, os meus atendimentos até hoje se dão, na maioria, a mulheres. Atendo homens, mas um comportamento padrão deles é a defensiva, geralmente. Às vezes procuram até avaliar como é a minha vida fora do consultório. É mesmo? Para comparação, se ele está à mesma altura ou se está abaixo. Como é que você vai falar de mim se você não tem isso? Isso aí. Por exemplo, eu já tive clientes que me perguntaram, qual é o seu carro? Onde você mora? Na primeira consulta. Isso fala do quê?
fala da proteção dele. Uhum. Entende? Porque ele entende que o ambiente terapêutico é um ambiente de fragilidade, mas ao contrário, o ambiente terapêutico é um ambiente de fortalecimento, de alta performance, né? De aprendizado. O fato é que para aprender a alcançar essa alta performance e desenvolver é com dor. Dentro de um setting terapêutico, de uma sessão terapêutica, eu costumo sempre dizer isso. Ninguém cresce sorrindo. Verdade. A gente só cresce chorando. Verdade. Já nasce assim, né? É verdade. Chorando. Você sabia que, você de casa sabe que o crescimento do corpo causa dor. Por isso que adolescente fala que está com dor no braço, dor na perna, dor nisso, dor naquilo. Causa dor mesmo. Mesmo que alguns possam exagerar um pouquinho para não fazer alguma coisa em casa, mas causa dor, porque crescer dói. Amadurecer dói. A gente pode passar um ano inteiro sem problemas. Difícil. Mas quando a gente não tem problema, a gente não amadurece, não desenvolve, não cresce em alguma coisa. A gente só cresce quando chora, rapaz. E aí, isso é uma das máximas da vida e na sessão terapêutica isso é muito comum. Quando você fala de estar na defensiva, então ele ataca, porque o homem tem muito isso. Ele não aceita apenas estar na defensiva, ele vai atacar para se defender. Isso. E aí pergunta, como se a sua casa ou o seu carro fossem atributos para chegar a algum resultado com ele, não? Sim. Mas nessa percepção é um atributo de valor de homem. Entendeu? Porque um homem bem-sucedido, ele tem um bom carro, ele mora num bom lugar. Essa é uma máxima de visão social. Né, que já foi implantada há muitos anos, né? E dependendo da localidade, isso tende a só piorar, né, no sentido de exigência e de autocobrança. Então, um ponto muito importante para os homens somos seres humanos, sabe? Precisamos deixar de lado essa autocobrança o tempo todo de apresentar resposta, de ser perfeito, de não se permitir sentir a dor. Porque quando a gente não permite sentir a dor, a gente vai carregar essa dor. Exato. Né? E não vai existir mais aquele 100% de saúde emocional dentro do relacionamento, da vida sexual, do relacionamento com o filho, da vida profissional. A gente vai se distanciando do que realmente é viver em alta performance. Exato. O fato do homem se autocobrar, a gente já é criado com essa demanda. E aí eu digo isso, que não é comum apenas daquele menino que foi criado por pai e mãe presente. Até quando é só pela mãe, e infelizmente é muito constante, Sim. A gente vê isso, né? Mãe solo, que precisa fazer... Gente, não dá para fazer o papel de mãe e pai. Isso é impossível. Aí a mãe tenta se desdobrar para conseguir lidar com a situação. Mas ela vai sempre ensinar para aquele filho a visão que ela quer que ele tenha para ser um bom homem. Sim. Né? Você tem que trabalhar, você vai sustentar sua família como? Se, por acaso, aí eu vou abrir um parênteses aqui, que aí eu vou falar sobre a fase de amamentação. É muito comum a criança, quando ela mama no peito por bastante tempo, digo 2 anos talvez, ela tem uma resistência a ficar doente muito maior do que aquele que não mama. Sim, né? Vai direto para a mamadeira. Aí, por que eu estou trazendo isso? Pode parecer nada a ver, mas olha só, vou linkar. Com certeza. A criança o menino que não mamou o tempo suficiente porque a mãe tinha que trabalhar, é comum dele ficar doente com mais frequência. Isso. E aí ele vai ouvir. Aí agora eu amarro com o nosso assunto. Ele vai, esse menino só fica doente. Então ficar doente é um problema. É isso aí. Então, quando eu crescer, eu não posso ficar doente. Eu dei uma volta para chegar nisso, tá? Mas eu expliquei. Não posso ficar doente, porque se eu fico doente é um problema. Eu dou trabalho para todo mundo. Então, quando cresce, vai ser difícil para ele dizer que está com um problema de saúde ou que ele precisa procurar um médico. Automaticamente ele vai rejeitar os sinais. Né? A gente entende que todo sintoma, toda dor é o corpo falando, chamando a atenção. Exato. A gente, por exemplo, a questão da dor de cabeça, que é comum, né, de todo ser humano ir ali pegar a dipirona, a Novalgina e tomar. Mas o que está gerando a dor de cabeça? Pois é, às vezes foi porque não comeu ou porque não bebeu água suficiente. Pode ser um estresse, né? Quando eu chego em casa e falo assim, estou com dor de cabeça, a minha esposa fala o seguinte, bebeu água? Eu falei assim, sabe que eu não sei? Acho que não.
Pra não dar o braço, eu falo assim, bebi. E depois eu pego uma garrafa inteira e bebo direto para poder compensar o negócio. Entendi. Mas é um sinal que, às vezes, a gente negligencia, porque foi ensinado que é um problema, que é uma fraqueza, se eu fico doente. Ou então, quando o menino, ainda criança, vê um pai que ficou acamado, precisou ficar afastado do trabalho por doença ou por algum motivo, ou porque simplesmente, fatalmente faleceu. Ele vai ver, não, eu não posso ser esse que vai deixar aí um problema para a família, ou vou deixar essa marca. E aí se cobra muito. Aí a gente volta para essa autocobrança, né? Que não pode nunca ter um problema. Porque ser homem não é uma questão apenas da sexualidade, né? Ser homem é uma questão de identidade. Então existe um padrão para ser homem. Geralmente, na minha época, quando eu tinha algum comportamento inadequado, meu pai falava assim, você é um moleque. Sim. Né? Que é meio que um rascunho de homem, ou seja, é alguém que ainda não tem maturidade de homem. Você ouvia isso na sua época? Ouvia, na minha época. Você acredita que eu não ouvi essa frase do meu pai? Que bom. Né? Não ouvi. Mas eu falo isso muito pro meu filho. Muito. Olha aí. Ou vai ser homem ou vai ser moleque. Você escolhe. Porque se for moleque, vai ter mais trabalho. Porque aí, uma hora não vai ter ninguém para sustentar, para cuidar, para defender. Ou você é homem ou você é moleque. Não dá para ser os dois simultaneamente. Sim. Eu nunca ouvi porque eu sempre tive uma dificuldade de tomar bronca. Eu não gostava de... Acho que ninguém gosta de tomar bronca. E como eu não gostava mesmo, eu tentava não cometer algo errado para não dar motivo. Entendi. Então também não fazia muita coisa. Mas tudo que eu fazia eu tinha que ser assim, peraí, eu tenho que estudar? Então deixa eu estudar. Ninguém precisa ficar me cobrando para estudar. Porque aí eu... né? Tanto que uma vez, quando uma professora minha me falou assim, Anderson, estuda para a prova. Rapaz, tu acredita que eu sei a matéria até hoje, de tanto que eu estudei? Porque nunca ninguém tinha falado aquilo comigo. Aquilo... É como se ela tivesse dado a facada e girou a faca dentro da barriga, assim, né, para doer um pouquinho mais. Mas é comum a gente ter essa fala. Esse é um moleque. Né? Não assume o que faz, não assume os filhos, não assume a casa, brinca com o trabalho. Mas, diante disso, a gente se depara, então, com moleques que não cuidam da própria saúde. Sim. Podemos considerar esses homens moleques consigo mesmos? Dentro da ideia, né, do significado da palavra moleque, sim, porque seria a falta do comportamento adequado. Entende? Você sabe que alguns homens talvez não vão gostar muito do que a gente está falando, né? É uma verdade. Assim, vocês estão me chamando... Não, peraí. É só uma maneira da gente entender que o homem é sensato, o homem com caráter, ele tem responsabilidades, ele vai cumprir essas responsabilidades. É isso. Não estou falando de qualquer homem. Sim. Estou falando de homem com caráter, responsável, que vai cumprir as suas demandas. Porém, esse mesmo homem que é maduro para muitas coisas, às vezes age como menino ao cuidar de si próprio. Sim. Ter a clareza de que, embora o nosso corpo ele funcione de forma automática, né, tá pronto para sobreviver, ainda assim ele precisa de atenção. Então, assim, entender como o meu corpo funciona e o que é cada sinal, uma cãibra, uma coceira, uma dor, né, um esticamento muscular, me faz viver melhor a cada dia. Sim. Então, geralmente a gente vai crescendo olhando só para fora, esquece de olhar para dentro. Sabe? Mas para que eu tenha do lado de fora uma vivência adequada, eu preciso primeiro me conhecer, entender os meus limites físicos, emocionais, né? Até mesmo de intelectuais. Agora, como é que esses padrões culturais acabam influenciando nessa construção da mentalidade do homem, gerando esses bloqueios, esses estigmas? Então, geralmente eles geram, né, primeiramente pela ideia do vínculo. Então, para eu pertencer a um grupo ou ter um status social, né, familiar, automaticamente eu vou ter o comportamento adequado, não que o meu corpo precisa, mas que o ambiente pede. Entende? Sempre o externo definindo o interno. Sempre que é o inverso, deveria ser o inverso. Por exemplo, uma pessoa que está cansada,
por horas de trabalho, falando, não, você precisa continuar trabalhando. Mas aí o corpo está falando, dorme, descansa. E a gente não se mantém trabalhando. Então, a ideia de que você precisa revisar seus pensamentos, sabe? Trabalhar a questão... Geralmente eu falo sobre isso, você se perguntar por que você está sentindo tal emoção, não, tal reação física. Porque toda pergunta, ela sempre vai abrir a porta para se ver uma resposta. Uhum. Agora, quando eu só aceito, não, é só uma dorzinha no joelho, não, foi só falta de oportunidade, automaticamente eu permaneço na mesma maturidade. Sim. Eu não evoluo. É porque você não se permite ser confrontado, né? É. E aí você fica na zona de conforto. Isso. E zona de conforto é um perigo, pessoal. Principalmente provocando esses bloqueios emocionais. Porque se eu for para terapia, eu vou me expor. Isso. Eu vou ter que falar de alguma coisa que eu não quero falar. Se eu for ao médico, ele pode me pedir exames que eu não quero fazer e descobrir coisas que eu não quero descobrir. Eu já ouvi casos de pessoas, já ouvi falas de pessoas assim, não, enquanto eu não vou ao médico, eu não tenho doença. Mas se eu vou, eu fico sabendo, aí eu estou doente. É. Como se o fato de não saber a protege ou o protege de algo. E, gente, não é assim. Principalmente nesse mês de Novembro Azul, que a gente fala sobre a conscientização do câncer de próstata, não é um câncer que sai dando sintomas logo de início, né? Sim. É muito silencioso e quando se descobre, às vezes, já está muito alterado e pode realmente ser fatal. Sim. Agora, a gente, como não percebe e não tem o hábito de, quando percebe, a dar atenção, a gente, pelo contrário, a gente ignora, Sim. aí fica muito difícil, né, de você se expor a alguma realidade para descobrir algo sobre o seu corpo. A verdade é que todo esse pensamento sobre o exame de próstata é uma maquiagem, muitas vezes, para o medo. Porque como o homem ele não é ensinado a cuidar de si mesmo fisicamente, quando ele descobre uma doença, ele se vê perdido. Ou se vê dependente de outro homem que é o especialista, o médico, realmente. E isso, para um homem, é muito ruim. Né? Para a cultura machista, vamos dizer assim. Né? Então, você se conhecer e entender que o seu corpo, sim, tem limites. Né? O tempo todo ele tem alguns limites. E você avançar em desenvolvimento, em melhora na nossa saúde física, vem do conhecimento, vem da avaliação. Agora, a gente é movido por várias emoções, né? Você já apontou que o medo é uma delas que trava um bloqueio em um homem. Quais outros você percebe que são mais evidentes nesse caminhar por uma vida mais saudável, para procurar uma orientação médica ou uma ajuda? Então, o adoecimento ser visto como fraqueza. Ela está doente, esse homem é fraco, não aguenta nada, não é assim? Não se esforça, você é homem. O medo desse rótulo impede muita coisa. Porque gera uma rejeição. Né? É como se você estivesse inadequado. Como assim eu sou homem e não aguento isso? Como assim eu sou homem e estou doente? Estou frágil? Né? Quando é visto que a mulher é frágil. Frágil. E o homem não, o homem é forte. Então, embora essa questão da mulher frágil, as mulheres têm mostrado uma força muito grande, rapaz. Verdade. Há alguns anos, algumas décadas elas já vêm pontuando isso. Sempre foram fortes. Sim. Mas algumas décadas foram expondo essa força, né? Sim. E aí, como é que o homem vai ser mais fraco ou vai ser fraco em relação à força da mulher? Eu diria que não é uma ideia de ser mais fraco ou mais forte. Mas como você disse anteriormente, é encontrar o equilíbrio. Porque, como em qualquer relacionamento, a gente precisa entender que naquilo que eu sou um pouquinho mais fraco, tenho menos conhecimento, o outro vai ter mais. Sim. E esse relacionamento, que não precisa ser um relacionamento conjugal, né, ele vai fortalecer as duas vidas. Exato. Sabe? Então, a tendência quanto à humanidade, quanto a grupo social, é só crescimento, é só fortalecimento. Então, a gente tem o medo envolvendo insegurança, né? O medo do preconceito. A rejeição, exatamente. Sim. A gente tem a tristeza que ele acaba carregando, caso ele esteja com alguma coisa, dele não saber lidar com aquilo também. O que vão pensar? O que a minha mulher vai pensar? Né? E às vezes é interessante, né? Porque no casamento, homem e mulher se tornam uma só carne. Sim. Estão ali juntos, unidos, para tudo, né? Quando não estão unidos, você percebe os problemas que causam. Mas
o significado, né, do casamento, essa unidade. E aí, você não consegue ser você mesmo, com suas fraquezas e necessidades, com a pessoa com quem você é com quem você vai ser? Com quem você vai expor o que você sente ou aquilo que você mais sofre? A gente está falando sobre a questão do câncer de próstata, Sim. Mas se a gente for falar da saúde mental, é mais difícil ainda do homem Sim. expor, né, reverbalizar. É uma necessidade esse acolhimento dentro, né, do relacionamento. Mas ainda hoje é uma fraqueza, porque se tem uma ideia de que se eu expor a minha esposa essa minha fraqueza, ela não vai ter mais segurança em mim. Sabe? Ela vai me ver fraco, ou seja, vai gerar um abalo na relação. Porque assim como o homem recebeu a cultura de que ser homem é ser forte, a mulher também recebeu a cultura de que o homem é forte. Exato, ela vai sempre esperar e cobrar isso do homem. A postura adequada. Então existe, mesmo no relacionamento conjugal, onde há unidade, o compartilhamento, essa pressão também muitas vezes da esposa de não sentar para ouvir o homem. Às vezes alguns só vão falar depois que entornam a cerveja. Verdade. Parece que uma vez eu ouvi uma analogia, né, que o homem, quando ele faz o uso de bebida alcoólica, ele parece alguns animais, né? Primeiro ele chega lá muito tímido, aí depois até ele se tornar um leão, que ele explode, fala tudo que tá na cabeça, sem limite, sem controle. Chega em casa, é o machão que quer botar ordem, moral em tudo, aí quer bater, quer quebrar, faz uma vergonha. E termina como um porco, às vezes deitado no chão, à deriva, né? Eu não vou falar todos os animais não, porque coitados dos animais não merecem isso. Porém, muitos só pegam, parece que só tem coragem de falar quando estão sob efeito de álcool. Outras vezes, não falam, tem esses bloqueios dentro de casa. E a gente falou isso no bloco passado, Sim. né? Porque a mulher, ela não precisa falar, mas às vezes é perceptível que a mulher, ela olha para o homem e fala assim, não, ele é o protetor, ele é o provedor, ele é o cara que guarda a casa, que me dá segurança. Então, bom, se ela me vê desse jeito, eu não posso demonstrar que estou fraco ou que eu preciso de ajuda. Isso. Agora, esses bloqueios para não falar, eles são conscientes ou inconscientes? Então, sempre serão inconscientes, né? Porque, sempre? Sempre, porque a minha resposta no presente hoje, por exemplo, o que eu estou falando agora, vem de uma reflexão do que eu vivi no passado. Então, a nossa mente, né, está sempre nesse processo, usando as informações do passado com as informações do presente para apresentar uma boa resposta, uma adaptação consciente. Geralmente, já existe a crença de que quando você bebe, né, ou usa qualquer alimento químico, você fica mais falante, é porque existe a diminuição da consciência. E a córtex pré-frontal tira férias, né? Isso aí fica a abertura emocional. Ou seja, como está o meu estado emocional, é o que eu vou aflorar na hora que eu estou não tão consciente assim do padrão de comportamento que eu tenho que ter. E aí manifesta tudo que está lá dentro. Manifesta tudo que está lá dentro. Agora, quando não está sob efeito de nenhum entorpecente, e aí o camarada não compartilha, não fala, e às vezes não é só com a esposa, não, às vezes é com os filhos. Às vezes não tem mais contato com a mãe dos filhos, mas também não tem com quem conversar. E vai conversar com os filhos, às vezes pode ser, o que eles vão pensar de mim? Ou amigos. Sim. Às vezes a gente é rodeado por colegas, pessoas que passam anos convivendo juntos, mas a gente tem muita dificuldade de abrir o espaço para compartilhar aquilo que sente. Sim. Esses bloqueios, eles começam na infância e eles vão se solidificando com o passar dos anos. Como é que isso acontece? Sim. Cada experiência, né, que apresenta uma resposta parecida, né, com aquilo que foi fomentado no passado, solidifica. E aí se torna uma crença. Uma crença, um comportamento mais rígido. Então, hoje em dia, por exemplo, o comportamento de homem é um padrão rígido. Né? Eu acredito que até o fim dos tempos vai continuar sendo assim. É claro que quem se abre a uma nova informação vai ter um comportamento desenvolvido,
diferente. Então, ele não vai ser mais preso a essa mentalidade. Ele vai viver com uma conduta livre e saudável, adaptada à vida dele, né? Então, todas as vezes que eu ignoro o que o meu corpo está apresentando, eu sempre vou viver pelos padrões anteriores e não pelo meu próprio presente. Eu queria trazer uma observação agora, que é muito comum na psicologia a gente trabalhar com terapia de grupo. Sim. Né? E assim, existem terapias de grupo para uma demanda gigante de situações. Tem terapia de grupo para adolescente, que ajuda, né, um compartilhando, ouvindo o outro, né, destrava Sim. muita coisa. Eu vejo terapia de grupo para mulheres vítimas de violência, mulheres que sofrem abuso, né, abuso sexual. Eu trabalho com um grupo de mães atípicas. Agora, a maioria dos trabalhos de terapia de grupo é dos alcoólicos anônimos, dos narcóticos anônimos. São sempre esses dois tópicos. É muito difícil terapia de grupo para homens em que eles possam compartilhar as suas demandas, suas necessidades. Até porque, se você for convidado para fazer terapia de grupo e ser uma terapia de grupo para homens, vai falar assim, vou participar disso não. Verdade. Vou falar o que lá? Vou falar que eu tenho um problema com a minha mulher? Que eu tenho um problema no trabalho? Vou falar que eu não consigo fazer isso? Vão achar que eu sou o quê? Verdade. Esse bloqueio, esse medo de se expor, a gente precisa observar esse obstáculo e conseguir quebrá-lo para poder entender o que está por trás disso. Mas como é que a gente consegue reconhecer esse obstáculo? Então, de certa forma, se você se questionar, né? Por exemplo, eu estou com medo. Eu participei, deixa eu abrir aqui um parênteses, eu participei de uma terapia de grupo, tem uns 3 meses, né? Só que foi num ambiente religioso. E no início eu falei, eu não vou para lá, não tem nada para falar. É mesmo? Sim. E era só para homens? Só para homens. Só para homens? Só para homens. E homens, todos se conheciam, de certa forma. E aí pode ser um problema maior, porque você vai ter que falar das suas dificuldades para quem você conhece. É verdade, né? Só que eu fui convidado. E aí eu pensei, se eu disser não, isso vai pegar mais mal do que eu ir. Até porque você é psicólogo. Eu sou psicólogo, mas aí em contrapartida vem o meu próprio julgamento. Mas se eu sou psicólogo, eu não posso apresentar nenhum problema. Fraqueza, é verdade. Mas é um pensamento que se tem sobre quem é especialista numa área. Rapaz, que sinuca de bico que tu ficou, hein? Mas a verdade é que todo ser humano ele tem sua limitação, ele tem sua dificuldade. E o que não gera o desenvolvimento, ou seja, a maturidade, é não reconhecer isso. E eu reconheci que precisava estar lá, né? E eu fui. E a primeira fala, né, para que os homens conseguissem trazer ali as suas questões foi usando uma referência bíblica sobre você não ter pedras nas mãos, porque todos têm o seu pecado, vamos dizer assim, todos têm a sua fragilidade. Sim. Então, ele tinha esse ritual, né, que à medida que cada um ia falando, a gente falava antes sem pedras, para que o outro se sentisse confortável de falar sobre a sua dor. E funcionou. Eu falei sobre algumas dores e alcancei ali uma maturidade nesse ambiente de relacionamento. Mas por quê? Porque houve a decisão, não de um que criou esse ambiente, mas de todos os homens, do acolhimento. Então, quando a gente gera um ambiente de acolhimento, a gente está gerando também uma permissão emocional. Ou seja, eu não preciso ser quem você quer que eu seja, eu posso ser eu. Sim. Nesse momento. E aí a gente vai quebrar um rótulo que é dado para os homens que não podem ficar doentes, não podem ser fracos, não podem ter problemas. Foi interessante você trazer esse grupo que foi feito num ambiente religioso, porque não é comum. Não. Né? Numa clínica terapêutica é muito difícil terapia de grupo para homens. Pode ter, tá, gente? Sim. Todas as observações que eu já fiz e todos que eu pesquisei e vi, são sempre focados em mulheres e com algum propósito, né? E com os homens é sempre envolvendo vícios. Sempre está muito atrelado a isso. É como se não tiver o vício,
O homem não tem problema para compartilhar. É. Mas tem. Tem. Até porque você estava num grupo religioso de homens que não posso, sem pedras, não posso julgar, mas tem-se a ideia de que não é um problema de vício de drogas nem de vício de álcool. Não. Né? Aparentemente. Pode acontecer? Pode. Mas se não tem isso, para que o trabalho de terapia de grupo para homens? Porque esse espaço para fala, ele é extremamente raro. Já começa dentro de casa. Que se o homem não fala, aí ele é calado, ele não se mete em nada, ele é isolado. Se o homem fala, ele é dramático. Se o homem reclama, você só sabe reclamar. Mas convenhamos também, tem muito homem que só sabe reclamar, né? Que é dramático, que é vitimista, que é infantil, que é carente, dependente emocional. E aí precisa avaliar. Aí tem que levar isso para terapia. Para terapia. Tem que levar isso para tratamento, para poder lidar, para ser maduro. Porque às vezes a gente é maduro em algumas áreas da vida. Sim. A gente não é maduro em tudo. Isso. Né? É um dia após dia. Né? Você vai melhorando, vai crescendo. E aí, enquanto você... Vou dar um exemplo talvez bem pesado. Sim. Quando uma criança ela chega na fase da adolescência, jovem adulto, e ela nunca teve a perda de um membro da família, ela pode ser madura em várias coisas, mas nisso ela não é madura, porque ela não vivenciou. Isso. Até que ela perde alguém da família, alguém extremamente próximo, alguém que é extremamente relevante, e aí ela tem que dar um passo à frente com toda a dor para ela amadurecer naquilo. Isso é um sinal de que a gente só se torna maduro quando a gente enfrenta aquele problema e vivencia aquilo. E, gente, não tem quem consiga passar por todas as fases ao mesmo tempo para amadurecer por completo. Porque cada dia é um dia. Isso. Né? Não basta cada dia o seu mal. Verdade. E só um parêntese, quando você disse, quando você decide enfrentar, né? Porque muitas vezes a gente vive situações repetidas na nossa vida, na nossa história. Só que pela falta de enfrentamento, da decisão de trabalhar essa situação, eu permaneço imaturo. Ou seja, e cada repetição dessa experiência é um acúmulo de dor, de frustração. Ou seja, parece que eu nunca vou estar pronto para enfrentar essa realidade. E aí também se habitua, se acostuma àquilo, é assim mesmo. E vai, procrastina, vai empurrando com a barriga, porque vai enfrentar porque se já tentou e não conseguiu, não teve espaço, se frustrou, vai ser outra frustração agora. E aí a consequência é muito pior. Porque continua sendo a frustração. Não enfrentar um problema é continuar sendo incapaz. Exatamente. Entende? Agora, como é que a gente consegue criar esse ambiente mais aberto, né, para que o homem possa manifestar a sua necessidade? Até para falar de algum sintoma físico. Voltando agora à questão do Novembro Azul, que por mais que se fale da campanha de conscientização ao câncer de próstata, esse é o grande chamariz da campanha, né, do mês. Mas ela traz a preocupação geral do homem, né, da saúde física por completo, da saúde mental, da alimentação, da atividade física. Assim, é um conjunto. Retira-se esse mês para falar sobre a saúde do homem no total, no geral. E aí, como é que a gente consegue criar, eu vou começar talvez num ambiente mais propício, dentro de casa, criar esse ambiente mais acolhedor a essa vulnerabilidade? Eu acredito que inicialmente é tratar pelo que é. É um exame médico. Né? Não gerar aquela percepção de zoação, de ironia, e aí está pronto. Né? Porque existe uma tendência de a gente trazer o sarcasmo, a brincadeira, para diminuir essa pressão emocional. Só que, na verdade, quando eu faço isso, eu gero o constrangimento. Então, muitas vezes, eu não quero participar dessa experiência porque não é porque isso vai mudar minha sexualidade, eu falo que eu sou menos homem, mas porque eu vou ser zoado. Né? Se via muito desse comportamento em grupos de escola. Né? A gente não poderia demonstrar uma fragilidade porque talvez não haveria ali uma aceitação. Já começou lá atrás, Lá atrás, no grupo escolar. A ideia de você ter um comportamento para ser parte do grupo. Você não ser você ter um comportamento, uma performance
para ser parte de um grupo. Ou seja, a gente vai crescendo e aprendendo, entendendo que para ser aceito, para pertencer a uma relação de forma saudável, eu tenho que ser o que o outro espera. Eu sempre tenho que dizer sim. Sim. O não é um problema. E aí, quando você diz sim para o outro, sem querer dizer sim, você diz não para você. E aí vem um grande detalhe, é que você, quando fala sim para o outro, para agradar o outro, para beneficiar o outro, mas você percebe que você não deveria dizer sim, você diz não, talvez para os seus valores, para aquilo que é importante para você. É a pessoa que diz sim para os amigos e deixa a família em casa. Isso. A pessoa que diz sim para o outro, diz sim para um projeto de grande rendimento e diz não para o valor de honestidade, de colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Então, assim, o homem precisa ter, aí eu não digo só o homem, eu digo homem, mulher, qualquer ser humano precisa ter coragem para fazer aquilo que deve ser feito, não aquilo que o outro quer que a gente faça. Isso. A não ser que o outro esteja sendo um motivador muito sagaz para gerar em mim um crescimento. Sim. Não dá para a gente levar isso a ferro e fogo. Por exemplo, você é cristão. Sim. Aí você chega na igreja e tem o pregador falando lá sobre negar a si mesmo, tomar a sua cruz, que você precisa ouvir a palavra de Deus e respeitar aquela palavra. Não, mas espera aí. Eu não vou dizer sim para isso, vou dizer sim para mim, não para isso. Não é isso, gente. Não vamos tentar misturar o negócio para aliviar o pecado. A questão não é essa. A questão é os seus valores. E eu acredito que a gente sempre tem valores muito positivos. Sim. É difícil ter um valor, um valor para mim é desonestidade ou mentira, eu tenho que ser mentiroso. Não, a gente sempre vai priorizar, não, é falar a verdade. Sim. E quando a gente mente, a gente vai contra os nossos valores. A gente vai contra aquilo que é nosso, é próprio. E aí, a gente tem como homem o valor de ser o forte. Só que eu preciso, muitas vezes, demonstrar fraqueza. Mas onde demonstrar essa fraqueza? E aí, dentro de casa, você que é esposa, filha, filho, um espaço para você tirar um pouco da carga do seu pai, do seu avô, ou do homem que a gente está tratando aqui, que tem dificuldade de falar, é você acolhê-lo, ouvi-lo, sem ter que dar uma resposta. Isso. Às vezes a gente ouve o outro já esperando ele terminar ou esperando ele respirar para falar assim, mas é isso que você tem que fazer. É assim, assim, assim. Mano, às vezes a pessoa só precisa descarregar. Isso. Só precisa desabafar. Mas eu sei a resposta. Às vezes a gente sabe a resposta para a gente mesmo. Mas para o outro, sim, até a gente, como psicólogo, a gente não pode pensar que vai chegar lá, o paciente vai falar algo para mim, eu já tenho a resposta, eu vou dizer o que ele tem que fazer, vou ensiná-lo e acabou. Gente, isso é antiético. O Comitê de Ética da Psicologia proíbe essa atuação e essa ação. Se um psicólogo fizer isso, ele pode ser denunciado para o código, para o conselho, sim, e pode sofrer sanções. A gente, por mais que a gente tenha uma vida, uma fé, a nossa estrutura, o que eu acho que é melhor para mim, não posso dizer que é o melhor para você. Mas é uma tendência familiar, né? Uhum. A gente cresce ouvindo dos nossos pais ou responsáveis o que eles acham que é melhor para nós. Sim. Então a gente acaba replicando isso durante toda a vida. É verdade. Então o acolhimento gera essa percepção do outro. Porque proteger a si mesmo ou proteger o outro não é faltar com sinceridade ou faltar com a verdade. Ao contrário, é você realmente expor o que você está pensando. Ainda que isso gere um conflito emocional. Mas é daí que vai surgir a unificação, quando realmente eu entendo como é a outra parte. Esses conflitos, então, são importantes? São importantes, mas não num sentido de ter a razão, mas de compreender o que está acontecendo, compreender o outro, né? Antigamente tinha um pingentezinho de coração, algo meio que romântico,
né, duas partes divididas. E geralmente adolescentes compravam isso. Então, se você pega, cada detalhe do pingente se encaixa no outro. Mas por que se encaixa? Porque é igual. Uhum. Entende? Então, para que eu dê certo em qualquer relação, eu preciso entender que o outro também tem essa igualdade. Também Sim. tem as suas fragilidades, tem os seus bloqueios, os seus medos, suas preocupações, seus anseios, que muitas vezes vão ser iguais e outras vezes vão ser diferentes. Então, acolher fala sobre perceber o outro na totalidade. Né? Acolher não é ver o outro, né? A ideia da empatia é ver o outro, né, com os meus olhos, mas é ver o outro com os olhos dele. Com os olhos do outro, né? Isso requer a gente colocar em prática o sentimento, né, de gostar do outro, de se importar com o outro. Até porque quando a gente fala alguma coisa e alguém já nos julga sem antes entender o que aconteceu, é muito comum dessa pessoa se calar. Se você chegar, isso eu me surpreendi, eu estava numa aula de, eu não se lembro se era de sociologia ou já na faculdade de psicologia, que falou o seguinte: se você chegar num presídio, todos eles têm um porquê fizeram e cometeram um crime. Que do ponto de vista dele, ele pode considerar que não é um crime. Sim. Porque ele teve um motivo. Aí eu fui honrar a minha família. Eu fui defender o meu filho. Eu fui defender minha honra. Não estou dizendo que seja inocente, não. Só estou falando que cada um tem as suas próprias concepções sobre o que faz, sobre o que vive. E aí a gente só começa a acolher quando a gente deixa o outro falar, sem julgar. Sem julgar. Até porque eu sempre falo isso para os meus pacientes. Hoje, por sinal, eu falei umas 2 vezes para 2 pacientes diferentes. Falei assim, olha, você pode ficar tranquila que eu não vou te julgar. Eu não fiz direito. E mesmo se eu fizesse, eu teria que ser juiz. E aí eu poderia julgar alguma coisa. Mas eu não fiz. Posso julgar nem a mim, muito menos você. Quando você ouve sem julgar, e aí a gente acaba, na família principalmente, a gente não julga, a gente condena. Né? Porque o julgar é você, é inocente ou é culpado. É comum a gente já vir com a condenação. Não, você fez errado por conta disso. Você não devia ter feito isso. Tá, mas por que você fez? O que te levou a fazer? O que você pensou quando fez ou antes de fazer? Esse é um tipo de abordagem que abre esse espaço para que ele possa também ter esse tempo para se justificar. Sim. Mesmo que o que ele fez seja injustificável, mas ele precisa, pelo menos, se perceber ouvido. No mínimo, dentro do próprio lar. Sim, porque o que gera aprendizado, muitas vezes, não é ter a resposta, mas é você ter a percepção da resposta. Sim. Então, quando você pergunta por que você está pensando dessa forma, por que você fez isso, às vezes a pessoa vai descobrir naquela hora o porquê. Porque ela agiu de forma automática, por instinto, ela não, foi inconsciente o movimento. Então, naquela hora, ela pensa sobre o que fez, fala assim, caramba, realmente esse comportamento foi inadequado. Sim. Realmente eu devo agir dessa forma. Então, há um aprendizado e ali uma restauração da relação, uma melhora na convivência. Então, justamente isso, né? O julgamento, ou até mesmo, na maioria das vezes, a condenação priva o relacionamento de gerar mais vínculo. Por quê? Porque já é uma rejeição. Você já não tem o que falar. Se você não fala, se você se cala, acaba o diálogo, acaba a intimidade. A terapia a gente sabe que é uma ferramenta excelente para destravar, né, esses bloqueios, esses esquemas, os estigmas, como a gente vem abordando desde o início. Mas como é que a gente pode fazer para convencer esse homem a procurar a terapia? Convencer. Então, te joguei uma bomba agora. É porque eu diria que seria a conscientização, né? A pessoa ter a consciência de que ela é vulnerável em alguma área, ela pode estar vulnerável em alguma área e que, de fato, todo ser humano ele tem os seus bloqueios, porque é um aprendizado social.
de certa forma, familiar, mas que vem do social também, né? E às vezes até mesmo distorcido do religioso, de alguma forma. Então, quando eu olho para uma ideia de que eu pertenço também ao todo, eu não sou o todo errado. Eu pertenço a uma massa que age de forma disfuncional. Então, de alguma forma, eu não me sinto assim tão rejeitado. E isso acontece muito hoje em dia com adolescentes e jovens, né? Porque se torna mais fácil de falar sobre os transtornos, né? Síndromes, porque quando falo eu tenho TDAH, ou eu tenho autismo, ou eu tenho ansiedade, ou eu tenho TOC, isso não gera uma ideia mais de ser recuso, né? De distanciado, não, você está doente. Não, é o contrário. Hoje em dia é pertencimento. Não, vem para cá, eu também tenho TDAH. E como é com você? É verdade. Então, as pessoas estão aceitando o adoecimento, vamos dizer assim, para fortalecer o vínculo, para gerar o pertencimento. É um pouco contramão do que a gente aprendeu. É verdade. Anteriormente, o adoecimento, você ficava ali para se tratar, no cantinho. Se isolava. Isolado. Agora não, você quer se ver doente para pertencer a um grupo. Biblicamente, vai para Lodebar, né? Vai para um lugar recluso, que lá você fica com, né? Se distancia de tudo. Só que agora a gente tem esse espaço. E assim, é importante ter essa consciência. A gente não precisa ser o Superman que consegue fazer tudo. Afinal de contas, ninguém é. Cabe a gente reconhecer isso e procurar melhorar. Porque esse é o detalhe que faz do menino homem. Tiago, muito obrigado pela sua participação hoje. Acho que a gente conseguiu trazer à tona um pouco desse espaço, dessa importância de se expor, mas com consciência, com cuidado, né? Sim. Quem quiser seguir você, acompanhar e procurar você até para consulta, orientação, Sim. Como é que faz? Só ir no Instagram, né? @psicólogo Thiago Alcântara. Lá tem um link na bio e você pode me chamar no WhatsApp para a gente conversar um pouco, né, sobre o que a gente falou aqui, até mesmo outras questões que você queira trazer. O importante é você não esquecer que a sua vida tem valor, independente do que você faça para os outros. Perfeito, Thiago. Muito obrigado mais uma vez. Alisson. Obrigado. Espero que você possa voltar aqui para a gente continuar. Tem muita coisa. Não deu tempo da gente falar tudo que estava no roteiro, um roteiro riquíssimo de informações. Mas dentro do nosso tempo a gente conseguiu caminhar um pouquinho. Que bom. Obrigado, sucesso para os seus pacientes, que acaba se tornando sucesso para você também. É verdade. Né, pela conquista deles. E você de casa, muito obrigado. Acompanhe a Psicologia a Propósito, né, no Instagram. Não procure Psicologia e Propósito. No Instagram é sem o E, tá? Psicologia a Propósito. E ali você vê todos os bastidores, comentários. Você pode até sugerir pautas pra gente ali no nosso direct. Vai ser um prazer, tá bom? Mais uma vez, fico feliz pela sua companhia. Esse foi mais um Psicologia e Propósito. Tchau.